primeiro turno da eleição sem o Twitter. A gente sabe a importância que teve o Twitter aqui nessas eleições e a entrada, né, do Elon Musk quando compra o Twitter e abre o Twitter Files aqui nos Estados Unidos, depois o Twitter Files Brasil, e mostra que talvez essa tenha sido uma das grandes diferenças da última eleição para essa, é que nós não tínhamos as big techs na mão dos algoritmos sendo instrumentalizados por um espectro político. Hoje, eu acho que houve uma paridade de armas maior com essa intervenção, obviamente que o próprio Elon Musk se jogou de cabeça na campanha, mas colocou a sua plataforma à disposição dos dois espectros políticos com liberdade. E eu creio que isso foi um dos grandes diferenciais, e quero dizer da minha alegria, minha satisfação da gente ter participado desse momento histórico. Para o Brasil, é bom a gente dizer, para a América Latina, não foi só para os Estados Unidos, e ouso afirmar que para o mundo todo. A geopolítica mundial acordou hoje com todos os seus analistas, considerando qual a reverberação e a repercussão desse fato histórico aqui nos Estados Unidos para o mundo inteiro, né, Paulo? É absolutamente verdade. Eu tenho que agradecer a vocês de casa, não só pela enorme audiência, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos na internet 230, chegamos a bater 240 mil pessoas de pico, e o Jovem Pan, por exemplo, na internet, estava no pico deles 19 mil pessoas assistindo, nossa antiga casa. Então, não tem a ver com espizinhar, etc. Tem a ver com você parar para pensar que há a demanda que sempre houve do público, né? Se nós, tenho certeza que, apesar do André aqui, meu amigo querido, ter feito a melhor transmissão que podia, há uma demanda do público. Se nós estivéssemos na Jovem Pan fazendo a transmissão, essa mesma transmissão, teria sido um sucesso. O segundo componente importante é o fato de que nós temos aqui os estúdios da Sam Studios aqui em Orlando, que eu não diria nem que não deixa a desejar a qualquer... Supera em muito, né? Se nós tivéssemos, né, é claro, a qualidade do estúdio é uma coisa. Óbvio que a gente tem uma equipe de produção menor. Se você lembrar o que a gente tinha na Jovem Pan, um produtor, um não sei o quê, um cara cuidando do figurino, o técnico de som, é uma equipe tirando as pessoas que fazem o programa, você tem aí 10, 15 pessoas trabalhando no mínimo para você dar a estrutura do programa para funcionar. Óbvio, também tem a ver com um pouco do meu estilo pessoal, eu acredito, e a gente sabe disso, né? Vocês todos que trabalham comigo há muito tempo, eu acredito num estilo mais informal, onde a gente... É a minha característica pessoal, os dois que são meus amigos aqui, os três que são meus amigos, eu sou uma pessoa mais informal, que me comunico de forma informal, que recebo as pessoas que estão em casa de forma informal, então a gente optou por não dar uma formalidade muito rígida aqui, então é gente entrando, é gente saindo, é bate-papo, é interação com o pessoal, não tem aquela coisa tão certinha e organizada. Mas acho que a gente conseguiu o maior sucesso, claro, uma audiência incrível, pessoas muito qualificadas na audiência. O presidente da República assistiu, o ex-presidente Bolsonaro assistiu toda a transmissão, na nossa transmissão, um prestígio grande. Hoje eu estava conversando com alguns jornalistas da grande mídia que vieram me parabenizar pela transmissão, falando, olha, eu assisti boa parte da transmissão no seu canal, na sua transmissão. Como eu disse, a qualidade da gente ter aqui em Orlando, e você que está aqui na região de Orlando também pode ter. Esse é um estúdio que está disponível para o público ainda. Não é meu, um dia o Eduardo vai me vender aqui esse estúdio, eu vou poder transmitir tudo daqui. Mas, além desses dois componentes, há um terceiro componente, que foi o fato de que eu trouxe para essa transmissão todas as pessoas que mais entendem de Estados Unidos. Isso foi um critério objetivo. O Marcelo De Paulo, que a maioria das pessoas não conhece, foi diretor do Estadão, pessoa com uma baita formação. O Marcelo Ribeiro, o doutor Marcelo Ribeiro, que está aqui conosco, que as pessoas conhecem do Conexão América. O Flávio Quintela. Nós quatro temos um grupo, e com a Ana Paula Henkel dentro desse grupo, que não pôde participar aqui conosco, que estava na Oeste, nós temos um grupo que é um grupo só de discussão de política americana. Então são as pessoas com quem eu discuto política americana, são as pessoas com quem eu me informo. O Gerson é a pessoa que está comigo sempre que eu posso. É outra pessoa com quem eu troco mais figurinha. O João é o editor do nosso Paulo Figueiredo Show. É a pessoa que prepara todas as pautas comigo de todos os programas. Já está comigo há 3 anos, né, João? Já está comigo há 3 anos e assumiu essa função recentemente. Se eu coloquei no ar é porque sabe de política americana. Então, todas as pessoas que estiveram aqui conosco, o Alan, não preciso nem falar, né? O Alan é o Alan, né? O Alan, todo mundo já sabe quem é o Alan, o Max Cardoso, ex-Terça Livre, a própria Ludmilla. Todas as pessoas que estiveram aqui conosco são pessoas que sabem do que estão falando. Não tem embromação. Muita gente fala, mas Paulo, como é que você sabe cada condado, de cada lugar, não sei o quê? Porque nós vivemos isso todos os dias, o dia inteiro, intensivamente, e alguns de nós há anos. Essa é a minha terceira transmissão de eleição americana presidencial. Então, há uma qualidade técnica de conhecimento que ela é... Eu fui assistir a transmissão da Globo News, por diversão, um pouco de sadismo, talvez. Eu não tenho uma Andréa Sadi lá? Tem uma Andréa Sadi. Então eu tenho direito a ter um pouco de sadismo assistindo a Globo News. Então, eu fui assistir e não só me impressionou, viu, Eduardo? Aqui toda a superioridade das instalações que a gente tem. Poxa, a Globo News botou um estúdio em Nova York. Né? Não só me impressionou, como me impressionou também
a incapacidade técnica dos comentaristas. As pessoas que não entendiam o que estava acontecendo e não tinham o que dizer. Quando eu disse ao público, naquele momento que ficou aqui histórico, que depois as imagens vão ficar aí ecoando nos tempos, né? Quando eu vi que o Decision Desk chamou a Pensilvânia e eu chamei o resultado da eleição e o Marcelo, não, será? Eu falei, eu tô chamando o resultado da eleição. Eu tinha certeza absoluta do que eu estava falando. Não havia mais uma impossibilidade. E me chamou a atenção, e o Bruno está aí conosco já, operando pra gente, Brunão, seja bem-vindo, me chamou a atenção no fato de que no meio da noite, nós saímos daqui, nós chamamos a vitória, a Fox News logo em seguida anuncia a vitória, e nós comemoramos aqui, fomos para a sala aqui ao lado, tomar aqui o nosso vinho Trump da vitória, fazer o nosso brinde, e fomos assistir a CNN para ver a cara das pessoas da CNN dando a vitória do Trump. E nada. Até agora, né? Não, e o detalhe é que o Trump estava chegando no centro de convenção, a gente estava com o pessoal lá ao vivo, que aliás é uma dos adendos que eu faço ao que você colocou, não só a qualidade do pessoal que estava aqui, mas as conexões. Nós falamos com o Eduardo Bolsonaro dentro de Mar-a-Lago. Que deu um furo pra gente, que é o fato de que, vai sair agora na imprensa, mas é um furo em primeira mão o fato de que o presidente Bolsonaro é Trump. Esse é um furo, isso foi dado aqui ao vivo, né? E nós estávamos com Chris Smith ao vivo lá de Bonita Springs, também com o pessoal da IES Brasil. Falamos com a menina do McDonald's, com a Nayara, quando conversamos com a Nayara ao vivo, quando Pensilvânia não estava fechada ainda, e a gente ainda não tinha chamado Pensilvânia. O Mário Balaban, né, direto do podcast do Steven Crowder, um dos mais famosos dos Estados Unidos, foi realmente uma qualidade com muitas conexões. Mas me impressionava, e eu quero começar a noite à tarde, falando um pouco aqui sobre qual é o cenário atual. Marcelo, você clica naquela aba ali para mim, 270 to win, que eu quero abrir o que o Decision Desk está falando. Essa mesmo. Sobe um pouquinho aqui, só um pouquinho. Esse é o mapa atual do... Não faz isso não. Isso. Esse é o mapa do Decision Desk atual. Então, segundo o Decision Desk, o Trump tem 286, já está definido, e a Kamala Harris tem 226. Ok, esse é o cenário desenhado por eles. Agora, volta para mim para o New York Times, por favor. Não, esse aqui. Exato, nesse mapa aqui do New York Times. Olha que interessante, né? O New York Times está dando... Esse é o New York Times está dando 292. Ele acabou de, pelo visto, chamar o Wisconsin e o Michigan. Não tinha chamado o Wisconsin. O Decision Desk está sem o Michigan. O Decision Desk está sem o Michigan. Vem aqui, por favor, no Arizona. No Arizona, a gente está com 63% dos votos. O Trump está com uma vantagem de 5 pontos na Kamala Harris. Vai em Nevada. Em Nevada, a gente tem 51 para o Donald Trump e 47 para a Kamala Harris. 4 pontos de vantagem em Nevada e a gente já tem 86% dos votos dentro. Aqui tem o estado do Alasca, que você pode dar um scroll down para a audiência poder ver aqui. Isso, o estado do Alasca. O Alasca é muito impressionante, porque ontem as redes de televisão resolveram anunciar a Pensilvânia, não havia mais dúvidas a respeito do resultado da Pensilvânia. E com isso, o Trump chegava a 267 votos. E eles simplesmente se recusavam a dizer o resultado do Alasca. E permanecem assim até hoje. O Alasca está com 71% dos votos apurados. E o Donald Trump tem uma vantagem de 16 pontos sobre a Kamala Harris. Com 71% dos votos apurados e 16 pontos, eles entenderam naquele momento que não deveriam anunciar o Alasca, para não poder anunciar a vitória do Donald Trump. Eu queria mostrar para vocês, ontem, o Donald Trump termina, a Fox News anuncia o resultado, o Donald Trump vai ao palco e faz o discurso da vitória, com a Fox News anunciando o candidato. Enquanto isso, as redes de televisão entraram num, desculpem o termo, queridos, negacionismo eleitoral. Denial. Eles estavam em denial, em negação, mas um negacionismo eleitoral. Bruno, coloca pra gente, por favor, algumas das, eu não sei se tá aqui pra gente, algumas das notícias da grande mídia de ontem, durante a madrugada. Você tem por aí? Não é esse não. Notícias durante a madrugada. Você mandou pra ele? Tá ali, ó, P4. P4. Mas você mandou um só? Não, tem mais. Deixa eu pegar aqui, então. Vejam esse cenário. Esse é o cenário. Deixa eu passar pra cá, porque eu vou conseguir comentar. Esse é o cenário. A gente estava tendo... Isso é no meio da madrugada. O Trump já tinha dado o discurso da vitória. Enquanto isso, a Globo News estava dando 266 Trump e 218 Kamala. Claro, enquanto isso, a CNN ficava tentando explicar cenários digno daquele filme A Queda, que fizeram já uma paródia, que eu até publiquei no meu Twitter, de quando o Hitler começa a chamar divisões imaginárias e os generais viram e cutucam ele. Ele está falando de divisões que só existem na cabeça dele. E foi aquele cenário. Aliás, é a paródia que fizeram de A Queda, maravilhosa, né? Os votos do Nordeste estavam chegando ainda. Calma, Daniela Lima, calma. Calma, Daniela Lima.
Então, assim, uma coisa absolutamente impressionante. Vejam isso. Isso aqui é da madrugada. Isso é da madrugada. Trump triunfa na Pensilvânia e na Geórgia. Estado decidido, e fica muito perto da vitória. Notícia, acho que esse é a Folha de São Paulo. Depois do discurso da vitória do Trump, ele estava muito perto da vitória. O Trump tinha feito... E vários estados, vários veículos diziam que o Trump tinha se autodeclarado vencedor. E eu fiquei assistindo aquilo com o Marcelo durante a madrugada. Olha isso. Agora eu não sei, acho que você cortou o título, Bruno, mas um era Estadão, outro era Folha, etc. Trump vence na Pensilvânia e está mais próximo. Entendo, essas notícias são notícias depois do discurso da vitória do Trump, num negacionismo eleitoral colossal. Enquanto isso, na apuração, pode abrir de novo aqui para mim, Bruno? Na apuração, Marcelo, mostra aqui pra gente, no Wisconsin. No Wisconsin, o Trump venceu por 1 ponto, pouco mais de 1 ponto? 0,9. 0,9 pontos no Wisconsin. Vem no Michigan, por favor. No Michigan, o Trump venceu por... Aqui, eu não consigo chegar daqui, tem que chegar para longe. 1,4 no Michigan. Vamos, por favor, para a Pensilvânia. A Pensilvânia, a vantagem foi impressionante. Aliás, eu queria abrir até o Real Clear Politics, João. De repente você abre ali para a gente depois, para fazer a comparação. Na Pensilvânia, a gente teve 48-51, 3 pontos de diferença. Na Geórgia, 51-49. A Geórgia... Isso é muito interessante, né, João? A gente teve, na Geórgia, um resultado bem mais apertado do que se imaginava, e também no Arizona está se desenhando, no Arizona, onde a gente está 52-47. Agora abriu um pouco a vantagem do Donald Trump, parece. Dá uma clicada nisso aqui pra gente, Marcelo, que eu quero dar nos condados. Não, foi demais. Agora você tem que clicar ali lá em cima no menos. Isso. Clica aqui pra mim no condado de Maricopa. Impressionante, né? 64% dos votos e Maricopa County, que é o condado... Pra quem não lembra, né? Maricopa, o condado, né, João? Que 2020 foi de onde surgiram todos os votos. Foi descarado. Pro Biden. Maricopa County virando vermelho. Volta pra gente ali, Marcelo. Nevada. Vamos falar de Nevada aqui. Nevada, as pesquisas se confirmaram. Nevada é um estado que eu, particularmente, era muito cético. Eu errei 3 estados aqui dos 50, que foram... Eu não acreditava no Wisconsin e no Michigan, na minha previsão mais conservadora, na minha previsão otimista, até considerável. Mas Nevada, o meu ceticismo era pela capacidade que os democratas sempre tiveram com os votos de articulação, pela coleta de votos. E esse ano parece que eles não conseguiram. O Donald Trump está vencendo ainda com uma boa baixa. Abre pra gente Nevada, Marcelo, por favor. Não, é um clique só. Aí você vai ter que clicar no menos. Isso. Isso. Aí a gente vem aqui para... Vem aqui para mim, para Las Vegas. Inacreditável. 90% dos votos dentro. E Donald Trump com 48,8%, uma diferença de 0,8%. Quase ganha em Las Vegas, como é que pode... Clark County é um dos condados absolutamente azuis. Talvez a grande diferença, e eu cheguei a conversei isso ontem com o George Santos, talvez a grande diferença do Clark County e de Nevada tenha sido, e talvez até no Arizona também, talvez tenha sido a presença dos votos latinos. Mas tem um outro componente... Eu tenho até um dado sobre isso que você colocou, que me passou agora de manhã, e eu achei muito interessante essa sua observação agora, especificamente essa observação sobre os latinos. Veja que os percentuais de variação de um ano para outro, né, nas eleições, olha só para que a gente tenha ideia, né? É um texto que foi publicado aqui num dos jornais. Trump ganhou 20% dos votos negros nessa eleição, de acordo com o Exit Poll, né? Aquela pesquisa que é feita quando o pessoal sai já do local de votação. Ele ganhou com 13% da comunidade negra em 2020 e 8% em 2016. Ou seja, em 2016 ele consegue 8% no Exit Poll, avança para 13% e agora avançou para 20%. E 13% já tinha sido o maior percentual que o candidato republicano tinha. Na história. Verdade. Mas olha dos latinos, também tem aqui dos latinos. Mas esse ponto dos negros é muito importante. As pessoas não têm ideia, mas para a gente colocar a coisa aqui na proporção, os negros representam aproximadamente 13% da população geral americana. Tá? Exato. Embora eles tenham um percentual de votação proporcional, porque os negros em geral são cidadãos já americanos, obviamente alguns chegam por imigração, enquanto os latinos têm uma comunidade muito maior, alguns falam latinos como 35%, 40% da população americana já, só que eles têm um percentual de voto versus população mais baixo, porque são imigrantes, às vezes de primeira geração, né? Muitos imigrantes de primeira geração. Mas dentre os negros, os republicanos então saíram de 8% em 2016, é o que você está recapitulando, para 13% em 2020. E agora 20%. E 20% em 2000 Antes de falar dos latinos, dos hispânicos, né? O pessoal até acaba colocando os brasileiros junto dos latinos ali, mas de todo jeito. Eles usam muito o termo hispânico aqui, e a gente se sente... E isso é um ponto interessante que está começando a mudar, porque nós, brasileiros, estamos nos tornando, aliás, já somos a maior comunidade da América do Sul
nos Estados Unidos, mais do que a soma de todos os outros países da América do Sul, mais do que Venezuela, Colômbia, e Cuba, Argentina. tradicionalmente, que Cuba, que é a maior quantidade de refugiados, o Eduardo Bolsonaro ontem nos deu esse número ao vivo, né? Falando de Mar-a-Lago, ele atendeu uma provocação do debate que a gente fez, ele disse que hoje a comunidade brasileira aqui é maior do que a comunidade cubana de refugiados aqui, que passa de 1 milhão e pouco, que é super organizada, já está aqui há décadas. São pelo menos 3 gerações já de Cuba, né? E que já elegeram representantes, congressistas, já descendentes de cubanos. Né? A própria Maria Elvira Salazar, o Mário Dias Balart, o Jiménez, toda a região do sul da Flórida tem uma presença muito grande. E esse é um ponto interessante, porque embora nós tenhamos nessa eleição tido congressistas que apoiaram a comunidade brasileira e tiveram votações recordes, isso é importante chamar a atenção, eles cresceram muito nas suas votações, nós ainda não temos nenhum congressista brasileiro. Tínhamos o George Santos, deu aquela confusão danada, o George continua meu amigo, não vou falar muito aqui, mas o George não se elegeu com a comunidade brasileira, né? Ele se elegeu dentro de um distrito de Nova York extremamente americano, com baixo nível de comunidade brasileira. Agora, antes de passar para o latino, eu queria fazer um comentário sobre a questão da comunidade negra, que às vezes a nossa audiência nem tem esse nível de reflexão. Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos, a comunidade negra cristã, evangélica, que vai à igreja, que frequenta a igreja, eles ainda são mais ou menos 85% dos membros de igrejas, ou seja, dos negros que frequentam regularmente igrejas. Eram 85% mais ou menos filiados ao Partido Democrata. E o que acontece, o que mudou com o advento do Donald Trump? Mudou quando a questão do aborto foi introduzida ao debate. Por incrível que pareça, embora essa comunidade negra ela fosse sempre democrata, o tema do aborto ele tinha sido excluído das igrejas evangélicas e cristãs e católicas aqui nos Estados Unidos, sendo considerado um tema civil, quase na mesma hierarquia do que é o divórcio, por exemplo. E o que mudou foi que no primeiro governo Trump ele se aproxima do grupo conservador e, inclusive, passa a sustentar a pauta do pro-life, ou seja, uma pauta que, de fato, acaba desaguando numa mudança até na Suprema Corte, passando aos estados, a gestão desse tema. E isso impactou profundamente a comunidade negra. Por quê? Porque nas igrejas, que eram quase todos democratas, de repente, eles ficaram com um bode na sala. E agora, como lidar com a questão do aborto, que é um debate que voltou a ser discutido na sociedade. Algo que já estava meio que pacificado no entendimento dos democratas. Esse foi um problema. E o segundo problema, que pouca gente fala, e que o Tucker Carlson foi um dos que levantou isso num debate com uma jornalista que perguntou para ele se ele era um supremacista branco, você lembra disso? Sim. E ele fala para a jornalista dizendo o seguinte, não, eu defendo o povo americano e, em especial, o povo negro americano, né? O afrodescendente. Por quê? Porque o cidadão americano negro, ele é cidadão americano e disputa com o imigrante ilegal o mercado de trabalho. Então ele coloca no debate uma questão duas questões. Primeiro, a comunidade negra é a maior vítima da Planned Parenthood, ou seja, da exploração industrial que se faz de coleta de fetos e da indústria que se transformou a questão do aborto aqui nos Estados Unidos, e o mercado de trabalho que a comunidade negra disputa com o imigrante legal. Então, são duas pautas que os negros, eles realmente responderam com um nível de reflexão, de entendimento que a gente nunca tinha visto, sem precedentes, realmente. Então, há explicação para esse aumento. E a questão também do histórico da Kamala Harris como promotora na Califórnia. Mas ela era negra. Ela era negra, mas... não, mas ela já foi indiana. Não, já foi jamaicana. Ela negra depende de onde ela estava falando. Exato. A gente tá brincando aqui, eu vou sidetrack, né? Mas, sem dúvida nenhuma, esse componente que você está brincando agora, que é a inautenticidade da Kamala Harris, na minha humilde opinião, pesou bastante. Como percepção, o componente matador de um candidato na política hoje. Né? O Donald Trump, o Ben Shapiro estava dizendo isso, e eu posso dizer aqui porque eu tive o privilégio de conviver bastante com o Donald Trump, até mais que com o presidente Bolsonaro. Mas Donald Trump é o presidente Donald Trump. Ele é o Donald Trump, já era antes de ser presidente. Ele é exatamente este cara. Você chega, ele faz piada, tem foto minha com ele fazendo You're Fired, brincando, rindo, nos divertindo. Ele é esse cara. Assim como o presidente Bolsonaro, né? A gente estava falando aqui ontem, inclusive, para o João, como o presidente Bolsonaro é autêntico, como ele é essa pessoa, exatamente quem ele é. Eduardo, você consegue uma água para mim? Estou falando há muitas horas sem parar. Né? A Kamala Harris é exatamente o oposto. É uma pessoa absolutamente falsa. Tudo dela é encenado. A ligação dela para o Tim Walz, eu estava conversando com o Dr. Marcelo Ribeiro, convidando ele para ser vice. Fake. Absolutamente fake. Um monte de câmera na casa do cara. O Joe Biden tomando vacina na Casa Branca, aquela coisa sendo mais cringe, né? Que a gente pode imaginar para usar o termo que a garotada, né? Gosta de usar, da tua geração, João. Engraçado, a Kamala Harris viralizou também, pegaram 5 ou 6 vídeos da Kamala Harris em comício, onde ela fala exatamente a mesma frase, com exatamente o mesmo tom. É como se a mulher não funciona. Como não, né? Ela não funciona sem o teleprompter. Então, a candidata que você está vendo opinar no comício não é a Kamala Harris, é o cara que está escrevendo o script da Kamala Harris.
o que pesa muito nesse lado que você falou, né? Uma pessoa muito pouco autêntica. Em Minnesota, ela veiculou uma propaganda eleitoral contra Israel, e em Pensilvânia, ela veiculou uma propaganda eleitoral pró-Israel. Então, qualquer um via, né, que ela de fato era uma candidata muito pouco autêntica. Eu quero pedir às pessoas que estão nos assistindo, nós temos uma boa audiência, não dá para comparar com ontem, mas a gente está aí com uma boa audiência, mais de 16 mil pessoas assistindo. Se puder, perde um segundinho curtindo o vídeo pra gente. Eu tô acompanhando os comentários de vocês aqui, do Carl Júnior, do João Gabriel Aguiar, teu xará, Marcelo Henrique, do Gustavo Leone, da TV Flórida, um abraço aí, do Bob Storr, que está sempre acompanhando a gente, do Eduardo Cury, enfim, estamos acompanhando aqui os comentários de vocês. A Kamala Harris, inclusive, viralizou ontem um vídeo dela onde ela atende uma ligação falsa, né, com um eleitor, e finge que está conversando com o eleitor e cai o risco de mostrar, e quando ela mostra não era uma ligação nenhuma, era um aplicativo de câmera. Eu digo isso porque essa questão dela se dizer negra, ela ia para os lugares e mudava o sotaque dela. Exato. E isso é uma coisa impressionante, porque aqui nos Estados Unidos é muito característico o sotaque do negro, o sotaque do branco, o sotaque... Ela ia e mudava, então ela adotava o sotaque dos negões do sul dos Estados Unidos, ela ia e adotava o sotaque caipira branco, ela ia e falava com o sotaque dela californiano, que é, para quem acostumado com um sotaque insuportável, é o sotaque mais insuportável dos Estados Unidos, o sotaque californiano. É pior o sotaque ou a risada dela? E essa risada... Essa gargalhada dela ficou... Aliás, virou meme, né? Acaba sendo uma característica que a caricatura não evita, né? O pessoal exagera, mas acaba se transformando num meme. Mas essa questão do meme, eu estava vendo o Robert Cahill, que é um poster do Trafalgar Group, que eu queria, inclusive, abrir as pesquisas do Trafalgar aqui daqui a pouco, João, porque foi um dos que mais acertaram. E o Robert Cahill fala o seguinte, ora, o Donald Trump gastou menos da metade da campanha da Câmara, alguma coisa do tipo, tá? Depois a gente pode olhar os números de gasto da campanha. Mas ele tem um exército de viralizações destes componentes da Kamala Harris que é imbatível. E eu lembro de ter sido muito criticado, porque eu defendia, obviamente, que o melhor, né, João? A gente defendia no Paulo Figueiredo do Show, que o melhor era pro Donald Trump, para que o Joe Biden tivesse continuado candidato. A gente tentou segurar ele, Joe, fica aí com a gente até o limite. Mas quando a Kamala Harris foi imposta como candidata, eu assumi a posição muito clara, a gente deixou isso muito claro editorialmente no programa, né, João? De que ela era a melhor candidata possível, exceto o Joe Biden. Que de todas as opções que existiam dentro do Partido Democrata, ela era a pior candidata para os democratas e a melhor que a gente poderia ter, nós conservadores, como adversário. E justamente por esses componentes, pela percepção de que os democratas não conseguiriam repetir o que eles tinham feito em 2020, que era a teoria do empty vessel, né? Empty vessel é o vaso, o frasco, o recipiente vazio, onde o Joe Biden, ninguém sabe as ideias do Joe Biden, ele é o que você quiser que ele seja. Se você quer um candidato de esquerda, o Joe Biden parece de esquerda para você. Se você quer um candidato moderado, conservador, democrata, de centro, o Joe Biden pode parecer esse candidato para você. E eles tentaram fazer a mesma coisa com a Kamala Harris. Eu avanço e trago agora o detalhe do impacto do exagero. Né? Eu creio que isso talvez tenha sido uma das marcas, pelas conversas que a gente teve com a comunidade, da variação das eleições. É que, de fato, houve um exagero do Partido Democrata durante os últimos 4 anos, com essas pautas ditas woke e toda uma agenda que vai desde a questão das mudanças climáticas até a questão energética, entrando principalmente com a imigração. E eu queria falar com vocês sobre imigração. Veja que o público latino é o que deixa mais perplexo quem olha esse mapa eleitoral. Porque o público latino apoiou o Trump em 2020 com 32%. Já foi o recorde. Já foi o recorde. Sabe quanto foi agora? 45%. E isso é um número impressionante, porque as pesquisas divergiam muito em o quanto o Trump teria do voto latino. As próprias pesquisas do TIP, parabéns para o TIP, mais uma vez, o TIPP, que acertou quase que ainda mais de 1 ponto o resultado da eleição, pela 3ª ou 4ª eleição seguida, que os apoiadores do Paulo Figueiredo do Show, inclusive, recebiam a pesquisa completa, paga por todos os dias em português, mas nem o TIPP pegava essa tendência, ele apontou 40. Houve uma pesquisa do USA Today que chegou a mostrar o Trump, se não me engano, 53% do voto latino. 53% para o Trump contra 47% para a Câmara naquela pesquisa do USA Today, que foi veiculada pela Fox News. Então, o número final qual foi? 45%, mas isso é exit poll, né? Mas a gente só tem exit poll, sempre o que você tem. Mas o que me chama a atenção é que... No Michigan é um número impressionante, né, Marcelo? No Michigan foi? No Michigan, 60-35%. E é a camada pobre. Eu fui a Detroit, eu fiquei impressionada com a degradação da cidade, a pobreza, e você vê como a própria população pobre percebeu o exagero da imigração. E é esse ponto que eu queria chegar. Quando você fala com um imigrante, e Miami-Dade, para mim, é um termômetro fantástico, porque é um county eminentemente de imigrantes. E, de modo geral, o imigrante ele é democrata, ele vota com os democratas, porque ele entende que o Partido Democrata ele sempre teve, historicamente, uma política pública mais receptiva ao imigrante.
E o que aconteceu com o Partido Republicano ao longo dos anos? Se transformou num partido visto pelo imigrante como elitizado, como aquele que obstaculizava o ingresso do imigrante aqui nos Estados Unidos. Então, isso poderia gerar, obviamente, com o retorno do Partido Republicano, com o próprio Donald Trump ostensivamente falando, inclusive o seu vice, né, o J.D. Vance, falando que faria deportações caso fossem eleitos. O que os democratas liam, né, dessa campanha? Dizendo, olha, eles estão dando um tiro no pé. A comunidade latina vai reagir a isso. Mas eles não fizeram uma leitura correta, por quê? Porque o exagero é que impactou. Toda a fronteira do Texas, por exemplo, ou todos os estados ao sul com a fronteira do México, que sofreram esses 4 anos com 12, 15 milhões, quantos imigrantes